O argumento de que o racismo não existe parte da ideia de que somos todos mestiços. Mas afinal, o que é ser mestiço no contexto peruano? Gonzalo Portocarrero disse que o problema da mestiçagem peruana é que ela se define mais como negação do que como uma afirmação. Ou seja, ser mestiço se refere mais a um não ser alguma coisa do que ser. Todos no Peru, de uma forma ou de outra, se veem como mestiços. Há um ditado popular bastante conhecido por lá. No Peru, quem não tem dingá, tem de mandinga, que se refere à mistura de raças que habitam no Peru. Ingá vem dos Incas e mandinga de ex-escravos da África que foram para o Peru. Num contexto como o do Peru, afirmar que todos ali são mestiços e que dessa forma todos são iguais é tentar tornar invisível a existência da discriminação e das relações de poder e privilégios sociais. No Peru, é possível ser racista com pessoas que possuem os mesmos traços que você. Isso acontece porque a raça é um conceito que se constrói a partir de critérios sociais, culturais e geográficos. Então, peruanos diferentes ou parecidos se discriminam porque aprenderam a não se autodefinir. Ao discriminarem alguém por sua aparência, sequer se dão conta de que estão discriminando a eles mesmos. A grande maioria do povo peruano tem sangue índio. Dessa forma, utilizar a palavra índio para insultar uma pessoa supõe negar parte da identidade do próprio indivíduo que está insultando. É bastante comum que peruanos ocultem a cor da pele ou algum sobrenome indígena para se identificar com o branco. Uma estratégia racista da elite peruana é que as pessoas que a integram não estariam discriminando a cor da pele dos outros, mas características culturais que se caracterizam como inferiores às da elite. Então, quando se referem aos outros, utilizam adjetivos como sujos, grosseiros, machistas, mal-educados e incapazes. Muitos afirmam que essa é uma realidade permanente, impossível de se distanciar. Mas o interessante é que os mesmos que dizem que essas características são imutáveis associam estes adjetivos pejorativos à educação para criar a ilusão de que a mudança é possível através do sistema. Negam ou justificam o racismo apelando a uma série de elementos, mas ao mesmo tempo caracterizam os outros como inferiores em essência de uma forma mascarada. Em seu livro, Van Dyke argumenta que a negação do racismo constitui uma parte essencial desse sistema social de dominação, pois a oficialidade tolera cada vez menos formas explícitas de racismo. A elite utiliza estratégias de negações aparentes para negar a existência do racismo. Tentam ocultar os sentimentos negativos. No entanto, após jogarem a culpa na educação ou na falta dela, mascaradamente ofendem aqueles que ameaçam a identidade cultural elitista. Outras estratégias são apresentar com alto grau de detalhamento e supergeneralizar, até mesmo exagerando aspectos negativos. No Peru, a classe alta tece seu discurso racista através da diferenciação entre um eles e um nós. A elite tenta se diferenciar de um setor majoritário. O uso do termo em terceira pessoa mostra que a elite se posiciona como diferenciada e acima da peruanidade. Esse setor usa termos específicos para se referir aos grupos sociais. Os utilizados para designar outros setores sociais mostram que estes são representados como inferiores. Utilizam frases pejorativas como essas pessoas, uma massa ou uma manchinha. Ao contrário, a classe alta prefere usar os termos como todo mundo, melhores pessoas ou as pessoas para se referir a eles mesmos. Os termos não só refletem a distância social inerente às ideologias racistas,
como posicionam o grupo dominante como superiores. Vemos muito do que foi falado até aqui acontecer no nosso país. Sem muito esforço, conseguimos perceber a diferenciação que a elite faz entre os mais diversos setores sociais. Uma pesquisa feita pelo Poder Data no Brasil em 2020 revelou que 3 em cada 10 pessoas afirmam ter preconceito contra negros. A mesma pesquisa foi feita em 1995 e foi constatado que a soma dos brasileiros que admitem eles próprios serem preconceituosos subiu de 10% para 34%. Os dados mostram que a frase dita pelo sociólogo Florestan Fernandes em 1960 continua válida.